Bora mergulhar de cabeça numa das obras mais incríveis da literatura mundial. Hoje, a gente vai desvendar 100 anos de solidão, do gênio colombiano Gabriel García Márquez. Então se prepara, porque a gente está indo para o mundo mágico de Macondo para conhecer a saga inesquecível da família Buendia. Vamos começar com a primeira frase do livro, que é simplesmente lendária. Pensa só que genial. Logo de cara, a gente já sabe que o personagem tá na cara da morte, mas a mente dele vai para uma lembrança de infância, uma coisa mágica. Essa frase já joga a gente num turbilhão de memória, de destino, de maravilha, e isso, no fundo, é o livro todo. E onde é que essa história toda acontece? Em Macondo, uma cidadezinha mítica, quase uma lenda, fundada pelo patriarca da família, o José Arcádio Buendia, depois de uma viagem maluca pelo meio do nada. Essa frase é linda, né? Ela mostra pra gente exatamente o clima de Macondo no começo de tudo. É um lugar quase bíblico, um mundo novinho em folha, sabe? Uma tela em branco esperando pra ser pintada com todas as invenções, os sonhos e, claro, a história maluca dos Buendia. Pois é, desde o comecinho, Macondo é esse lugar onde a ciência, a magia e a imaginação mais doida se encontram. E tudo isso por causa das obsessões do José Arcádio Buendia. Ele ficava fascinado com as coisas que os ciganos traziam, tipo um ímã que ele achava que ia usar para desenterrar ouro, ou uma lupa gigante que ele tentou, sério, transformar numa arma de guerra solar. É esse tipo de lugar. Tá, mas como é que um mundo desses funciona? Isso leva a gente direto para uma das maiores contribuições desse livro para a literatura mundial, o estilo que é a cara da obra. O Gabo, o García Márquez, aperfeiçoou esse estilo. Dizem que ele se inspirou no jeito que a avó dele contava as histórias mais absurdas, sem nem piscar, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E é exatamente isso que acontece em Macondo. O sobrenatural acontece e a vida simplesmente segue. Olha só que interessante essa comparação. Ela mostra direitinho o que é o realismo mágico. De um lado você tem a Úrsula, a matriarca, cuidando da casa, fazendo docinhos. Do outro, Remédios a Bela, que sobe aos céus no meio dos lençóis. Em Macondo, uma praga de insônia que apaga a memória das pessoas é tratada com a mesma naturalidade que a chegada de uma empresa gringa. É essa mistura que faz o mundo de Macondo ser tão único. Mas, olha, por baixo de toda essa magia, de todo esse fantástico, tem um sentimento muito, muito poderoso que assombra cada geração da família Buendia. E esse é o ponto central, o pulo do gato para entender a obra, com todo o espetáculo, com toda a fantasia. No fim das contas, 100 anos de solidão é uma reflexão profunda e às vezes bem dolorosa sobre a solidão. Cada Buendia, cada um do seu jeito, tá preso na sua própria bolha de solidão. O coronel Aureliano, mesmo no auge do poder, se sente mais sozinho do que nunca. A Amaranta, por puro medo e rancor, afasta todo mundo que tenta se aproximar. É como se eles fossem incapazes de criar uma conexão de verdade. E essa solidão, que parece uma maldição, não é por acaso não. Ela faz parte de um padrão maior, um ciclo que se repete sem parar e que define a família inteira. A história da família é descrita no livro como uma engrenagem de repetições irreparáveis. É quase um looping. Nomes como Arcádio e Aureliano se repetem, e com eles, os destinos também. Ou é a paixão impulsiva, ou é o isolamento total. É uma roda que gira, gira e parece que nunca vai parar. E para amarrar tudo isso, tem o elemento final do destino. A história toda, cada guerra, cada nascimento, cada morte, tudo já estava escrito numas profecias, em uns pergaminhos deixados por um cigano. E esses pergaminhos só podem ser decifrados no final, quando tudo já aconteceu. Ok, a gente já viu a magia, a solidão, o destino selado. Mas e aí, qual é a grande lição dessa história épica, desse ciclo todo? O que a gente tira desses 100 anos? O final é de arrepiar. Porque no exato momento em que o último Buendia finalmente entende a história da família inteira, tudo acaba. A cidade, a família, os 100 anos de solidão, tudo é varrido do mapa por um furacão, como se nunca tivesse existido. E o livro termina com essa frase que é um verdadeiro soco no estômago. Ela deixa a gente pensando sobre o destino, sobre a memória, sobre a nossa própria condição. Será que a incapacidade de amar de verdade, a repetição dos mesmos erros, condena uma linhagem, uma família, ao esquecimento total? Essa é a grande pergunta que fica ecoando muito tempo depois que a gente fecha o livro.